Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para passar uma reflexão para vocês e eu espero que vocês gostem. Eu gosto muito de fazer reflexão no canal. Não são os meus vídeos que têm mais visualização, mas eu gosto de gravar e eu acho que vocês deviam assistir porque reflexão é vida, gente. É vida, então pega esse mistério. Hoje eu vou falar sobre o fermento dos fariseus. Jesus já falava, né? Não se alimente com o fermento dos fariseus. E o que ele estava querendo dizer com isso? Pra gente não se inchar de conhecimento. Se inchar de conhecimento. Se você fizer um bolo, você vai ver que a gente tá lá colocando coisa no bolo, tal, pá. A gente coloca fermento. O fermento não é o fermento que dá sabor pra ele. Não é o fermento que dá gosto pra ele. A gente pode tacar um monte de coisa nada a ver lá no bolo, tacar fermento que ele vai crescer do mesmo jeito e horroroso e ruim. O fermento, ele só incha, ele faz crescer o bolo, né? Mas no final, nem é ele que dá sabor. E a gente tem que tomar cuidado com isso, com o fermento dos fariseus. O fermento, esse estudo que a gente pega, esse excesso de informação que a gente fica agregando na nossa vida e que não dá liga para nossa fé verdadeira, nossa fé mesmo em Deus lá, saber quem Jesus é, o que Jesus faria em várias situações da nossa vida, saber agir, ter a mente de Cristo na nossa vida, sabe? Conhecer Ele assim como um pai, como um irmão mais velho, conhecer Jesus em essência. Essas coisas não pega assim, tipo, numa caixinha de Instagram. Hoje em dia, a gente vive na era da internet, não se vive sem internet, não se vive sem um celular na mão. Não se vive, aliás, eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu sei que hoje em dia o YouTube tem muito acesso, todo mundo tá no YouTube, então é bom, mas ao mesmo tempo é ruim, porque se você comanda todo o seu conhecimento, todas as coisas que você quer conhecer sobre a igreja, sobre Jesus, sobre a sua fé, só em caixinha de Instagram, tá lá o influencer digital cristão, abre lá a caixinha, aí tá lá, isso aqui é pecado, aquilo é pecado, aquilo é pecado, e coisas muito assim, estapafúrdias. Por quê? Porque nunca foi ler a Bíblia. Não lê a Bíblia, não tem preguiça de pegar a Bíblia Sagrada e começar a ter um relacionamento com Deus aqui. Abrir todos os dias, falar, o que Deus quer falar comigo? Vamos lá, Deus, ir lá orar, falar com o Espírito Santo. Eu preciso da sua verdade, me traga, abre a Bíblia e começa a ler. A gente não faz isso, né? Eu já não fiz isso muitas vezes na minha vida. Já não li a Bíblia e tudo mais, mas assim, depois que eu comecei a ler a Bíblia e entender que Deus fala muito com a gente por ali e coisas que ninguém vai falar pra você, nenhum padre vai falar pra você, ninguém, só Deus. Deus sabe exatamente o que passa no seu coração e na sua mente e Ele vai falar a palavra certa pro seu coração. E a gente não faz isso. Muitas pessoas não fazem isso. Vai na missa e tá lá as leituras e muita gente que fica só naquela leitura da missa e não vai estudar a palavra, não vai estudar a Bíblia. Isso tá muito errado. A gente não pode comandar o nosso conhecimento apenas em caixinhas do Instagram, sabe? Fica passando o conhecimento só através de influência digital. Que loucura que a gente tá vivendo hoje em dia com isso, sabe? Tem muita coisa que é boa, mas tem muita coisa que é excesso e o excesso não faz bem. O que eu falo pra vocês? Leiam a Bíblia pelo menos uma vez por semana ou 2 vezes. O ideal seria que vocês passassem a ler todos os dias, pelo menos os evangelhos. Para quê? Para entender Jesus. Quem era Jesus? Será que Jesus iria falar isso mesmo? Será que Jesus ia colocar tanta regra como muita gente coloca? Regra para tudo, regra para véu, regra para saia, regra para gente, regra para tudo. Será que Jesus realmente está se importando com isso tanto assim? Ou não? Ou Ele quer que você tenha mais misericórdia, justiça, humildade, desapego na sua vida? E aí, muita gente não medita na leitura do dia, porque a igreja ela tem uma leitura, todos os dias ela tem uma leitura. E aí, todos os dias tem uma mensagem ali. Será que medita naquilo? Acaba não meditando naquilo, mas vai lá no Instagram fazer perguntinha para influencer digital sobre o que é pecado, o que não é pecado, o que é isso, o que é aquilo. Isso é fermento de fariseu. Você vai inchar de conhecimento, às vezes é um conhecimento que nem é real, a igreja nem se manifesta de fato sobre determinadas coisas, porque a igreja ela fala pra gente o que é essencial para nossa salvação. Tem muita coisa que não se comenta, que vai do nosso bom senso. E aí, aquele influencer vai lá, agita uma regra pra você, você pega aquela regra pra você, joga pra outra pessoa,
Que loucura! O que a gente faz então para se livrar, não se perder, não sair das mãos de Jesus, não se perder nesse mundo cheio de doutrina, de teologia, disso, daquilo, blá, blá, blá. Não se perder? O que a gente faz? Vai na Bíblia. E na Bíblia mesmo, tá lá em João 10, do 1 ao 6, que Jesus vai lá conferir. Jesus está falando que as ovelhas dele conhecem a voz dele. E ele as chama pelo nome. E a gente conhece a voz dele. Por a gente conhecer a voz dele, a gente é discípulo dele. Porque a gente conhece ele. E aí, quando o ladrão, né, chama essas ovelhas, elas não vão. Porque elas sabem que essa voz não é dele. Não é do pastor delas. Quando a gente conhece Jesus na Bíblia e ele nos chama e a gente ouve a voz dele, a gente não se deixa corromper esse burburinho, né? Essa blá 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 de gente falando que é aquilo certo, que isso é que é certo, não sei o que. A gente não deixa porque a gente ouviu a voz de Deus, a gente sabe quem Deus é, porque a gente tem um relacionamento com ele. A gente tem que ter um relacionamento com Deus de verdade. Como a gente tem com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso marido. A gente vai lá, acorda e fala, Deus, oi, tudo bem, eu tô aqui e tal. Você tem que conversar com o seu Deus e ler sobre ele. Ler, aqui tá tudo que ele é. A palavra dele, o que ele fala, os mandamentos dele de verdade, o que ele diz que você deve observar e o que você não deve observar, que, por exemplo, o fermento dos fariseus. A gente tem que tomar cuidado com isso e ler a palavra o máximo de vezes possível. Sempre tentar em contato com ela. Aqui no meu canal eu tenho muitos vídeos falando sobre leitura orante, né, que é a Lectio Divina. Eu tenho plano bíblico, devocional, simples. Pra quê? Pra que vai lá, dá uma pesquisada aqui no meu canal que você vai achar muita coisa. E vai estudar a Bíblia, vai falar com Deus, vai estudar sobre ele. Sai desse negócio do Instagram, dessa caixinha. Qualquer dia talvez eu abra uma caixinha no meu Instagram. Mas, gente, esse negócio de é pecado, não é pecado, é pecado... Não. Vai lá, estuda o catecismo da igreja, vai estudar sobre a sua igreja, porque tem muita gente que não faz ideia do que é a igreja católica. Assim, não faz ideia, sabe? E católico, que se diz católico, não faz ideia do que é a igreja católica, porque nunca foi estudar sobre a igreja dele, nada. Então, vem qualquer pessoa, fala lá coisa da igreja dele, não sabe nem responder, porque nunca foi estudar. Então vai lá estudar sobre a sua igreja, vai estudar a Bíblia, saber quem Deus é, que vai ser maravilhoso e você não vai cair nesse povo que quer te tirar das mãos de Deus e colocar às vezes fardos pesados nas suas costas, que eles mesmos não carregam, como está na Bíblia. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que nos ouve, que nos chama e a gente ouve a voz dele. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixe de avaliar, se inscrever no meu canal e até mais!